Olá! Hoje a gente vai fazer uma exploração bem a fundo sobre o TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Para isso, a gente se baseou numa revisão super completa que saiu agora em 2024 na Nature Reviews, coisa fina. A ideia aqui é destrinchar o que é TDAH, de onde vem, como diagnostica, como maneja e, claro, como impacta a vida. Vamos nessa. Vamos lá. Com certeza. É, o TDAH é o que a gente chama de condição do neurodesenvolvimento, né? Bem comum. E olha, não é de hoje não. Tem descrições que lembram muito o TDAH lá na Grécia Antiga, com Hipócrates. Imagina. Basicamente, é um padrão que persiste, sabe? De dificuldade para manter a atenção, muita agitação e impulsividade também. E hoje, assim, qual o tamanho disso? É muito comum mesmo? É sim. Os números globais falam em uns 5,3% das crianças em idade escolar. É bastante gente. Nossa, isso continua na vida adulta? Continua, sim. Para uma boa parte, uns 2/3, os sintomas continuam relevantes na vida adulta. A prevalência fica ali por volta de 2,5% nos adultos jovens. Parece que diminui um pouquinho com a idade mais avançada, mas Verdade. ainda está lá. Interessante. E a forma como aparece? Muda? Muda sim. Por exemplo, na infância, a gente vê bem mais meninos diagnosticados, quase 2,5 para uma menina. Mas na vida adulta, essa proporção fica quase 1 para 1. Ué, por que isso? Tem algumas hipóteses, né? Talvez as mulheres sejam diagnosticadas mais tarde, ou talvez busquem mais ajuda depois. Ou a hiperatividade fica menos física, digamos assim. E, infelizmente, vale dizer que rola uma desigualdade no acesso ao diagnóstico e tratamento por questões raciais e étnicas. Isso existe. Entendi. E para uma mesma pessoa, os sintomas são sempre iguais ou eles flutuam? Flutuam bastante, viu? O nível dos sintomas e o quanto eles atrapalham podem mudar ao longo do tempo. Depende muito do momento de vida, das demandas, do apoio que a pessoa tem. Tá, faz sentido. Mudando um pouco o foco. E as causas? Genética parece que é um fator gigante, né? Gigante é pouco. Esse é um dado que impressiona mesmo. A herdabilidade do TDAH é estimada em 80%. 80? Nossa. Pois é. É um dos índices mais altos em psiquiatria. Mostra um componente biológico muito forte. Isso vem de uma mistura de variações genéticas, algumas comuns, outras raras, que afetam genes ligados à formação das conexões no cérebro, sabe? Tipo FOXP1, MF2C. Uau, 80% é realmente muito. Mas e o ambiente? Fatores externos não contam nada. Conta, mas é complicado. Tem fatores que aparecem junto, tipo baixo peso ao nascer, problemas no parto, condição socioeconômica difícil. Só que é muito difícil separar o que é causa direta do ambiente e o que está, na verdade, ligado à própria genética da família, que influencia as duas coisas, entende? Ah, entendi. Tipo aquela história do cigarro na gravidez? Exato. Por muito tempo se achou que era uma causa direta, mas quando os estudos controlam melhor os fatores genéticos e familiares, essa ligação causal direta meio que desaparece. A genética parece ser o fator mais pesado mesmo. E no cérebro? O que acontece de diferente? A neurociência já mostra alguma coisa? Mostra sim. São diferenças sutis. Não é nada gritante, mas são consistentes. Em crianças, por exemplo, algumas áreas do córtex cerebral podem ser um pouquinho menores. E o volume de regiões como os gânglios da base, que ajudam a controlar movimento e hábito, e o sistema límbico das emoções, também pode ser um pouco menor. Hum. E em termos de funcionamento? Aí a gente vê, por exemplo, que áreas na frente do cérebro, o córtex pré-frontal, que é tipo o nosso gerente, né? O responsável por planejar, controlar impulsos, essas áreas costumam mostrar uma ativação um pouco menor durante tarefas que exigem mais controle, mais atenção. E a comunicação entre diferentes redes do cérebro também parece funcionar de um jeito um pouco diferente. Entendi. Isso tudo, então, talvez aponte para um certo atraso no amadurecimento de algumas partes do cérebro, principalmente essas frontais. É uma linha de pensamento forte, sim. Parece que o desenvolvimento dessas áreas pode ser um pouco mais lento em quem tem TDAH. Ok, entendemos um pouco da biologia, mas na prática, num consultório, como é que se fecha um diagnóstico? Olha, o diagnóstico é clínico. Essencialmente se baseia numa boa conversa, numa entrevista bem detalhada,
com a pessoa, com os pais, se for criança. A gente usa critérios de manuais como o DSM-5 ou a CID-11, que são guias, né? O ponto-chave é ver os sintomas de desatenção, hiperatividade e impulsividade, e principalmente o quanto eles atrapalham. Ah, o prejuízo é fundamental, então. Fundamental. Em mais de um lugar, escola, trabalho, casa, e tem que ter começado antes dos 12 anos. Testes neuropsicológicos, escalas, questionários, eles ajudam, complementam, mas não substituem essa avaliação clínica cuidadosa. E para diagnosticar adulto, muda algo? É preciso investigar bem se esses sintomas já estavam lá na infância ou adolescência. Não é algo que surge do nada na vida adulta, entende? Tem que ter essa história pregressa. Entendido. E comorbidades? É comum ter TDAH e mais alguma coisa? Super comum. É a regra, não a exceção. Algo como 70% a 80% das pessoas com TDAH vai ter pelo menos uma outra condição de saúde mental junto. Nossa, 70, 80%. Quais, por exemplo? Há transtorno de oposição desafiante, transtorno de conduta em crianças e adolescentes, depois depressão, ansiedade, transtorno bipolar, uso de substâncias. É uma lista longa. E não é só mental, não. Tem mais risco de problemas físicos também. Obesidade, asma, problemas de sono, até risco cardiovascular aumentado. Caramba, é um quadro bem complexo mesmo. Mas e o manejo? Tem tratamento? Ajuda? Ajuda muito. Cura, no sentido de desaparecer para sempre, não existe. Mas os tratamentos são muito eficazes para reduzir os sintomas e melhorar a qualidade de vida. A medicação é sim a primeira linha para muitos casos, principalmente os estimulantes, como o metilfenidato, anfetaminas. Que são os mais conhecidos, né? Exato. São bem eficazes e, no geral, seguros, quando bem indicados e acompanhados. Mas tem também os não estimulantes, como atomocetina, viloxazina, outras opções. A escolha e a dose são sempre individuais. E além dos remédios, tem mais coisa que funciona? Com certeza. As intervenções não farmacológicas são cruciais. Psicoeducação, que é aprender sobre o TDAH, é fundamental. E as terapias. Terapia comportamental, terapia cognitivo-comportamental, a TCC, são bem eficazes para ensinar estratégias, melhorar a organização, lidar com a frustração. E aquelas coisas tipo dieta, suplemento, exercício? Então, a evidência aí é mais fraca ou inconsistente. Suplemento de ômega 3, tirar corante da comida, não tem comprovação forte. Exercício físico é ótimo para a saúde geral, claro, mas como tratamento específico para o TDAH, a evidência ainda é limitada. E neurofeedback, estimulação magnética, essas coisas mais tecnológicas, ainda precisam de mais estudos robustos, sabe? Para a gente ter certeza que funcionam bem e para quem funcionam melhor. Ainda está em pesquisa. Entendi. E no fim das contas, esses tratamentos, combinados ou não, melhoram a vida da pessoa. Sim, os estudos mostram que sim. Tratamento medicamentoso e TCC, principalmente, melhoram a qualidade de vida, o funcionamento no dia a dia e ajudam a reduzir aqueles riscos que a gente falou, como acidentes, problemas com substâncias. Bom, então, para a gente amarrar tudo, o TDAH é uma condição neurodesenvolvimental real com uma base genética fortíssima, bastante complexa, que impacta muita coisa na vida. Mas a notícia boa é que dá para manelhar bem, né? Com uma combinação de estratégias, que pode incluir medicação, terapia, aprendizado, e a ciência continua buscando formas ainda melhores. Exatamente. E sabe, pensando em tudo isso que a gente conversou, a gente foca muito no que falta, nos déficits, nos problemas, no tratamento, mas e os pontos fortes? Será que existem características positivas associadas ao TDAH? Criatividade? Energia? Hiperfoco em coisas de interesse? A gente ainda sabe muito pouco sobre isso. O que será que mudaria se a gente começasse a olhar também para identificar e, quem sabe, até cultivar essas possíveis vantagens? Dentro de uma visão de neurodiversidade que valoriza as diferentes formas de funcionar do cérebro. Fica aí uma provocação para a gente pensar, né?